Cascais, Portugal, 28 de julho de 1940. A tranquilidade de uma noite quente de verão está prestes a desaparecer. O antigo rei da Inglaterra, Edward VIII, e sua esposa Wallis Simpson temiam que seus piores pesadelos estivessem prestes a se tornar realidade. O antigo rei da Grã-Bretanha era a corda em um cabo de guerra entre o governo britânico e os nazistas. Depois que o Edward renunciou ao trono, Hitler estava muito decidido a tentar trazer o Duque de Windsor para o seu lado. Uma nova pesquisa foi publicada, indicando que, na verdade, ele era um simpatizante do nazismo. Havia multidões gritando para eles, dizendo Heil Windsor e Heil Edward. À medida que a guerra irrompe entre a Alemanha e a Grã-Bretanha, Edward é pressionado a escolher um lado. Hitler estava planejando lançar um ataque à Grã-Bretanha para devolver Edward ao trono de um novo Reino Unido como um estado cliente do Terceiro Reich. As autoridades britânicas planejavam forçar Edward a deixar a Europa contra sua vontade. O Duque e a sua mulher estavam meio que ganhando tempo enquanto permaneciam nesse luxuoso palacete em Portugal. Hitler estava decidido a impedir que o Duque deixasse a Europa a todo custo. Os nazistas forjariam um plano complexo para resgatar Edward das mãos dos britânicos. Agora, se o Duque pudesse ser convencido a ficar do lado dos alemães por vontade própria, melhor ainda. Caso contrário, um sequestro não estaria fora de questão. Um plano complexo que se tornaria uma das mais arriscadas missões secretas de Hitler. A Operação Willy. Usar o Duque de Windsor como uma marionete dos nazistas em julho de 1940, executada por Walter Schellenberg. Para esta missão, nossos especialistas pesquisaram um dos personagens mais controversos da história britânica. O antigo rei da Inglaterra, Edward VIII, que depois de renunciar ao trono, recebeu o título de Duque de Windsor. Edward, o Duque de Windsor, em Portugal. Uma missão secreta muito interessante. Uma nova pesquisa realizada sobre o Duque de Windsor indica que, na verdade, ele era um simpatizante do nazismo e que estava flertando com a oferta de Hitler de colocá-lo meio que em uma espécie de órbita nazista. Esta missão começa em Berlim, em 24 de julho de 1940, quando o agente secreto nazista, Walter Schellenberg, é convocado ao Ministério das Relações Exteriores do Reich. Schellenberg foi recebido pelo próprio Ribbentrop, que disse que as autoridades britânicas planejavam forçar Edward a deixar a Europa contra a sua vontade. No início de julho de 1940, o primeiro-ministro britânico Winston Churchill havia acabado de nomear Edward como novo governador das Bahamas, o ameaçando com a corte marcial caso ele desobedecesse. Hitler considerava Edward um bom amigo da Alemanha e queria que ele governasse a Grã-Bretanha como uma espécie de fantoche depois que os nazistas tomassem o controle do país. Hitler estava decidido a impedir que Edward deixasse a Europa a todo custo. O Duque e a sua mulher estavam meio que ganhando tempo e por isso pediram um pouco mais de tempo para se prepararem, enquanto permaneciam no luxuoso palacete em Portugal, sob a vigilância constante do Serviço Secreto Britânico e também da Polícia Estatal Portuguesa. O plano de Hitler e Ribbentrop
era transferir Edward de Portugal para outro país neutro, onde os nazistas tivessem maior influência e pudessem tirá-lo do controle e da influência do governo britânico. Algum país como a Espanha ou Suíça. Ribbentrop passou a informar Schellenberg sobre sua missão. Muito em breve, o Duque deverá receber um convite para caçar com alguns amigos espanhóis. Essa caçada deverá ser uma excelente oportunidade para realizar contato com ele. O local da caçada deveria ser perto da fronteira portuguesa com a Espanha, de onde as autoridades espanholas, que estavam colaborando com os nazistas, poderiam ajudar na fuga. A abordagem deveria ser amigável, apelando para a disposição de Edward de colaborar com Hitler e os nazistas. Uma abordagem assim poderia ser feita por um simples emissário. Então, por que eles decidiram instruir um agente ultra-secreto como Schellenberg? Hitler atribui a maior importância a esta operação. Se o Duque então hesitar, Hitler não teria objeções se você o ajudasse a tomar a decisão certa por coerção. Então, o que Schellenberg deveria fazer era encenar eventos que faziam com que o Duque se sentisse inseguro quando estivesse sob proteção britânica e portuguesa. E assim, receberia de bom grado qualquer oferta que viesse dos nazistas. Mesmo por ameaças ou força, se as circunstâncias assim exigirem. Essa era uma maneira não tão sutil de dizer que Schellenberg havia sido autorizado pelo Führer a sequestrar o Duque e sua esposa e arrastá-los para o outro lado da fronteira. E a possibilidade de um tiroteio com seguranças e guardas de fronteira não deveria ser ignorada. Mas o que é curioso sobre isso é que tanto Ribbentrop quanto Hitler pareciam ter a melhor das intenções em mente. Uma vez que ele se torne um homem livre novamente e possa se locomover sem a vigilância da inteligência britânica, ele ficará grato a nós. Sabemos por nossos relatórios que ele ainda nutre a mesma simpatia pela Alemanha. Sempre houve essas alegações sobre o antigo rei Eduardo VIII ser um simpatizante do nazismo. Ele era conhecido por ter orgulho de suas raízes alemãs e frequentemente defendia que a Grã-Bretanha deveria buscar laços mais estreitos com o Reich. E enquanto ainda era príncipe de Gales, ele até chegou a dizer que os ditadores são muito populares hoje em dia e que talvez a Inglaterra devesse ter um. O reinado de Eduardo VIII foi dominado pela polêmica, não apenas por causa de algumas de suas supostas visões políticas, mas também por seu estilo de vida boêmio e casos libertinos. Um relacionamento em específico mudaria sua vida. E, obviamente, Eduardo VIII se tornou muito impopular na Grã-Bretanha por causa de seu relacionamento com Wallis Simpson. E ele então renunciou em 1936. Sim, a renúncia dele foi diretamente relacionada a seu casamento com uma mulher 2 vezes divorciada. Em 10 de dezembro de 1936, após apenas 326 dias de reinado, ele renunciou ao trono e fez um discurso à nação. Tem sido impossível para mim carregar o pesado fardo da responsabilidade. E eu jamais conseguiria me afastar dos meus deveres como rei, conforme eu desejo, sem a ajuda e apoio da mulher que eu amo. Joachim von Ribbentrop, o embaixador do Reich em Londres, que mais tarde se tornaria ministro das Relações Exteriores de Hitler, pensava diferente. Joachim von Ribbentrop estava convencido de que o governo britânico queria forçar Eduard a renunciar por ele ser um verdadeiro e fiel amigo da Alemanha, usando a questão do casamento como pretexto. Ribbentrop não estava sozinho em suas suspeitas. De acordo com um relatório do FBI da época, a simpatia ao nazismo pode ter sido a raiz da crise da renúncia. Embora não tanto do próprio rei, mas sim de alguém muito próximo a ele. A duquesa de Windsor era extremamente a favor da Alemanha em suas simpatias e conexões, e é por isso que eles se recusaram a permitir que Eduardo se casasse com ela e mantivesse o trono. A
Arquivos recentemente revelados também sugerem que tanto o rei quanto sua esposa estavam sendo investigados pelos serviços secretos britânicos. Durante a guerra, membros do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha também suspeitaram que informações confidenciais do governo britânico fornecidas por Simpson estavam sendo passadas a Berlim por Ribbentrop. Houve até alegações de que o embaixador alemão estava tendo um caso com Simpson. No entanto, nada disso jamais foi provado. Após a renúncia de Edward, o rei George VI, seu irmão, garantiu a ele o título Duque de Windsor. O antigo monarca então se mudaria para um exílio autoimposto na França, onde se casou com Simpson em 3 de junho de 1937. Nenhum outro membro da família real compareceu à cerimônia por ordem do novo rei, que mais tarde se recusou a dar o título de Alteza Real à sua cunhada, e isso causou a ruptura definitiva entre o duque e seus parentes. E foi essa crise da família real que daria origem ao plano nazista. Hitler estava sempre pensando no futuro, então é bem provável que ele já tinha em mente planos para dominar a Grã-Bretanha. Então, quando ele ouve as suspeitas de seu embaixador sobre os verdadeiros motivos por trás da crise da renúncia, o que ele vê é o antigo rei como tipo perfeito de líder fantoche de uma futura Grã-Bretanha nazista. Logo após a renúncia, Adolf Hitler convidou Eduard para uma visita oficial à Alemanha. Indo contra o conselho de seu amigo mais próximo, o duque aceitou de bom grado e visitou a Alemanha nazista em outubro de 1937, acompanhado por sua esposa. Eu encontrei essas imagens fantásticas do British Pathé News, que mostra a visita de Edward e Wallace à Alemanha para conhecer Hitler em 1937. Vamos dar uma olhada. Dá pra ver que Hitler estava estendendo um tapete vermelho a eles, não é? Você tem razão, sabe? Eu não acho que essas multidões tenham sido forjadas, sabe, pelos nazistas. Eu acho que isso foi uma manifestação genuína de simpatia e devoção pelo antigo rei. E temos os principais nazistas lá, as principais figuras do partido, os principais líderes. Então, foi uma recepção muito calorosa. Eles foram recebidos como estrelas de cinema. Havia multidões gritando para eles, dizendo Heil Windsor, Heil Edward. E há alguns que afirmam que uma ou duas vezes o duque chegou a acenar de volta com a saudação fascista. Edward e Wallace visitaram vários locais na Alemanha, incluindo campos de treinamento da SS e também campos de concentração. Eles viajaram a bordo do trem pessoal favorito do Hitler, que se chamava América, e foram entretidos por alguns dos nazistas mais proeminentes que aproveitaram a oportunidade para exibir a Alemanha da melhor maneira possível e não pouparam nenhum recurso para agradar o casal. O destaque da visita de 12 dias do casal foi o encontro pessoal com o Führer em seu famoso retiro nos Alpes, o Berghof. Esse encontro durou quase 2 horas. Não há muitos registros das reuniões privadas de Hitler, inclusive com o duque e a duquesa de Windsor. Então, nunca vamos saber exatamente o que foi discutido. Mas seria bastante improvável que o Führer tivesse revelado qualquer um de seus planos. Seu objetivo era basicamente seduzir o duque e a duquesa com seu charme. Hitler ficou encantado com o casal, embora talvez menos com Edward do que com a senhora Simpson. Ele comentou por meio de seu tradutor que ela seria uma rainha maravilhosa. E acho que eles realmente adoraram o fato, não é, de Hitler tratá-los como se fossem rei e rainha, em vez de um duque exilado e sua esposa. Ele até chamou os dois de Sua Alteza Real, o que deve ter soado muito bem, principalmente com olhos, porque a realeza não concedeu esse título a ela. As sementes para um futuro relacionamento entre Hitler e Edward pareciam ter sido semeadas. Quase 2 anos após a visita de Edward à Alemanha, em 1º de setembro de 1939, Hitler ordenou a invasão da Polônia. 2
dias depois, a Grã-Bretanha e a França declararam guerra à Alemanha. Pouco depois, Edward, que morava com sua esposa em Paris, foi nomeado oficial de ligação britânico junto ao alto comando francês. Em maio de 1940, os nazistas invadiram a França, forçando o país a assinar um armistício em apenas algumas semanas. Encurralada, a Grã-Bretanha estava agora isolada contra o Reich. No verão de 1940, tendo conquistado a França, Hitler estava fazendo planos para lançar um ataque à Grã-Bretanha. A Operação Leão Marinho foi um plano elaborado para uma invasão anfíbia da Grã-Bretanha. Os alemães esperavam tirar proveito da pesada derrota dos britânicos em Dunkirk, onde perderam uma quantidade significativa de equipamentos de guerra e munições. Mas para os nazistas, realizar uma operação tão ambiciosa seria arriscado e caro, porque eles não tinham a tecnologia anfíbia específica para realizar tal missão. Além disso, Hitler tinha admiração pelo Império Britânico e queria evitar derrubá-lo. Ele ainda tinha esperanças de que, tendo derrotado os franceses, os britânicos pudessem ser persuadidos a entender seu isolamento e negociar uma paz separada com a Alemanha, evitando assim uma invasão cara. Uma submissão pacífica da Grã-Bretanha seria suficiente para os nazistas afirmarem seu domínio sobre a Europa, e Hitler tinha o mediador perfeito em mente. Então agora, mais do que nunca, eles precisariam que Edward intervisse por um acordo de paz com o governo britânico. Hitler contava com Edward para manter sua rivalidade com sua família e permanecer em sua casa localizada no sul da França. A cidade em que ele morava permaneceria desocupada pelos nazistas, mas sob o domínio do governo colaboracionista de Vichy. Acham que ele teria simpatizado com uma oferta dos nazistas? Boa pergunta. Acho que Edward teria aceitado. Acho que ele tinha algumas simpatias fascistas bastante fortes, mas acho que teria aceitado principalmente por sua esposa. Assim ela se tornaria rainha, algo que ele sempre quis. Mas na véspera da assinatura do armistício com a França, Joachim von Ribbentrop recebe uma mensagem de seu embaixador, que está localizado na Espanha, neutra ao conflito, sobre o paradeiro de Edward. O Duque e a Duquesa de Windsor deixaram a casa de Antibes, no sul da França, em 19 de junho de 1940, em um pequeno comboio de carros, em direção à fronteira espanhola, que eles cruzaram no dia seguinte, às 18 horas. Então eles foram para um hotel de luxo em Barcelona. Para ganhar tempo, Ribbentrop decidiu aproveitar as simpatias nazistas do general Franco e ordenou que seu embaixador entrasse em contato com o ministro das Relações Exteriores espanhol para oferecer a Edward a chance de ficar na Espanha como convidado do governo. Ele até ofereceu a ele um palácio moro romântico na Andaluzia como residência. O Duque ficou tentado pelo convite, mas já havia recebido instruções de Churchill para ir para a Grã-Bretanha e então o recusou. O Duque e a Duquesa de Windsor ficariam em Madrid por 9 dias. As correspondências de Ribbentrop desse período mostram que ele ainda esperava convencer o antigo monarca britânico a mudar de ideia. Todas as esperanças para os nazistas seriam frustradas quando, na quarta-feira, 3 de julho de 1940, Edward e Wallis cruzaram a fronteira para a nação vizinha e neutra de Portugal, onde o transporte para a Grã-Bretanha era mais confiável. A embaixada britânica em Lisboa providenciou para que o Duque e sua esposa ficassem alojados num lindo palacete à beira-mar, localizado no subúrbio de Cascais. Essa foi a casa onde Edward e Wallis ficaram em Portugal. É, isso mesmo. E esse aqui era o dono da casa. Isso mesmo, é o Ricardo Espírito Santo, o banqueiro. E o Espírito Santo do MI5. Espírito Santo foi o codinome que o Serviço Secreto Britânico deu ao anfitrião do Duque. O que caiu muito bem a ele. Não só por causa do significado do seu sobrenome,
mas também pela sua grande presença entre as mais altas elites portuguesas. Ricardo Espírito Santo era um dos principais banqueiros de Portugal. Sua família era proprietária do Banco Espírito Santo, um banco com muitos interesses no Império Colonial e com muitos interesses na metrópole. Ele era um dos poucos amigos íntimos de Salazar, uma espécie de confidente, o presidente do conselho, com quem se abria e com quem se encontrava regularmente e por quem tinha, devo dizer, uma admiração aberta e total. Espírito Santo também estava muito bem relacionado com a comunidade diplomática em Lisboa, especialmente com o embaixador alemão Oswald von Groningen-Huhn, com quem o banqueiro português tinha uma amizade bastante próxima. A segunda característica é que ele era admirador e defensor da Alemanha nazista. Mais do que isso, era um colaborador dos serviços de inteligência militar da Alemanha nazista, Abwehr, e participou de diversas atividades, tanto de informação quanto de colaboração. Ricardo Espírito Santo ficaria feliz em atuar como os olhos e ouvidos dos nazistas de dentro do palacete. E Ribbentrop obteria informações privilegiadas sobre os planos e humores de Edward. Então, em 9 de julho, quando a BBC anunciou ao mundo que o Duque de Windsor havia sido nomeado como governador das Bahamas, o ministro das Relações Exteriores nazista sabia que a proposta não agradava a Edward, e muito menos a esposa dele. Churchill decidiu nomear o Duque de Windsor como governador, se não me engano, das Bahamas ou de uma dessas ilhas longínquas, para neutralizar qualquer manobra política que o envolvesse. O telegrama de Groningen-Huhn para Ribbentrop, datado de 10 de julho de 1940, revelou que o Duque pretendia adiar sua missão nas Bahamas pelo máximo de tempo possível. Pelo menos até o início de agosto, esperando uma mudança rápida em seu favor. Uma das principais razões para o Duque e a Duquesa ganharem tempo em Portugal foi recuperar alguns de seus pertences que ficaram em suas casas na França. A Duquesa quis tomar providências assim que soube da transferência de seu marido para as Bahamas. E se Ribbentrop já não estivesse satisfeito, ele ficaria encantado com a próxima revelação sobre a disposição de Edward. Ele está convencido de que se tivesse permanecido no trono, a guerra poderia ter sido evitada e se descreve como um grande defensor de um compromisso de paz com a Alemanha. Ribbentrop sabia que essa era sua última chance de se aproximar do Duque e de convencê-lo a ficar o maior tempo possível e, na verdade, por todos os meios necessários. Os nazistas precisavam se aproximar de Edward antes que ele partisse para as Bahamas. Os alemães queriam manter o Duque de Windsor em Portugal como reserva para que pudessem contar com a colaboração dele para vir a ser o futuro rei de uma Inglaterra ocupada e colaboracionista com a Alemanha nazista. No entanto, a localização do Duque em Portugal representou um grande obstáculo. Enquanto estava lá, o antigo rei ainda corria o risco de ser influenciado e pressionado pelas autoridades britânicas. Do ponto de vista ideológico, o Estado Novo estava mais próximo do eixo, das políticas fascistas do eixo. Do ponto de vista estratégico, a Inglaterra era uma aliada tradicional. E assim, Portugal mantinha uma política de neutralidade. E isso dificulta que os nazistas deem as ordens, por assim dizer, como costumavam fazer na Espanha. Os nazistas estavam muito interessados em saber se o antigo rei britânico estava presente no país que era governado pelo general Franco. Porque, é claro, as simpatias pró-eixo de Franco não eram segredo. Mas Edward já havia recusado um convite do governo espanhol, então Ribbentrop precisava de um plano mais elaborado. Uma viagem de caça de despedida antes de partir para as Bahamas parecia ser o pretexto perfeito para atrair Edward para perto da fronteira espanhola, sem levantar suspeitas com as autoridades portuguesas ou britânicas. Esse convite deveria vir de alguém familiar ao Duque, que, uma vez no local,
e livre de vigilância, deveria avisar ao casal de que havia uma conspiração do Serviço Secreto Britânico contra ele e que as autoridades portuguesas também estavam envolvidas. Foi sugerido que o convite para a viagem de caça fosse feito por Dom Miguel Primo de Rivera, filho do ex-ditador espanhol de mesmo nome. Dom Miguel serviu como guia para Edward em uma visita anterior à Espanha, e eles permaneceram amigos íntimos. Rivera era visto como uma espécie de pessoa boêmia. Ele não era muito confiável. A intenção era de que o Duque não soubesse que os alemães estavam envolvidos nesse convite. O ministro espanhol deliberadamente escondeu de Dom Miguel que estava agindo como um agente nazista. O ministro disse que foi enviado em nome do governo, sem revelar muitos detalhes, apenas para convidar o Duque para uma viagem de caça. Mas apesar de ter passado uma semana inteira em Lisboa, Dom Miguel apenas visitou Edward e Wallis em 2 ocasiões. O que ele fez foi aproveitar a oportunidade de ter uma semana de férias pagas e meio que menciona o assunto de leve durante o jantar. Edward, anos depois, disse que Dom Miguel o visitou em Cascais e tentou convencê-lo a se mudar para a Espanha, mas que, na verdade, ele não se esforçou tanto assim. De acordo com Dom Miguel, Edward pensaria no convite e daria uma resposta mais tarde. Enquanto os nazistas esperavam pela resposta, eles precisavam dar um empurrão extra, porém sutil, para Edward aceitar o convite. Temos que nos lembrar que todos os serviços secretos, sejam eles britânicos, nazistas, todos eles têm a capacidade de alterar o ambiente de alguém sem que sejam percebidos. E, ao fazer isso, isso vai meio que manipulá-los para tomar certas decisões. Ribbentrop acabaria escolhendo Walter Schellenberg, uma estrela em ascensão dentro da inteligência nazista. Sua excelente capacidade de se adaptar a culturas estrangeiras e propensão para aprender idiomas o levariam a ser recrutado pela agência de inteligência da organização, a Sicherheitsdienst, também conhecida como SD, para quem realizou várias operações bem-sucedidas em diferentes países. Schellenberg já tinha experiência e conexões na Espanha e em Portugal, e a ideia era não permitir mais nenhum deslize. O papel de Schellenberg na missão seria primeiro investigar o aparato de segurança em torno do antigo rei enquanto estivesse no palacete. Schellenberg também empregaria táticas de intimidação, encenando incidentes e espalhando boatos, que poderiam deixar Edward e Wallis desconfiados e temendo por sua segurança, e mais dispostos a aceitar a proposta de buscar refúgio na Espanha. Agora, se o Duque pudesse ser convencido a ficar do lado dos alemães por vontade própria, melhor ainda. Caso contrário, um sequestro não estaria fora de questão. Mas mesmo que Edward e sua esposa fossem forçados a cruzar a fronteira, os nazistas tomaram providências para que Edward e Wallis sempre fossem tratados como realeza e compensariam financeiramente qualquer problema que pudessem ter passado. 50 milhões de francos suíços seriam colocados à disposição do casal para eles usarem enquanto estivessem na Espanha ou na Suíça, até que os nazistas então o acionassem depois de terem tomado a Grã-Bretanha e sugerido a ele que ele deveria ser como um rei fantoche. Schellenberg se sentiu desconfortável com uma missão tão arriscada que envolvia um alvo tão importante. Mas uma ordem era uma ordem. Schellenberg providenciou a compra de um carro americano que seria enviado a Lisboa junto com um carro veloz pertencente ao serviço secreto. Depois de uma parada para uma reunião de inteligência em Madrid em 26 de julho de 1940, Schellenberg desembarcou em Lisboa, uma cidade que ele conhecia muito bem. Lisboa era um dos principais ninhos de espiões durante toda a Segunda Guerra Mundial. Havia agentes de todos os lados do conflito, basicamente espionando uns aos outros o tempo todo. E, apesar de Lisboa ter se transformado em um centro internacional de espionagem e atividades secretas, e também aqui, nesta zona suburbana de Cascais e Estoril, tanto os alemães como os britânicos tinham vastas redes de espionagem. Assim que desembarcou, Schellenberg não perdeu tempo em se encontrar com um de seus contatos na capital portuguesa.
Esse contato era um agente japonês não identificado que forneceu uma planta muito detalhada da casa. O número de criados, o número de guardas que foram empregados pelos portugueses. E ele também detalhou os seguranças britânicos ao redor. E ele também deu essa descrição muito detalhada da vida diária da casa. O número de visitantes permitidos no palacete era restrito à elite britânica local. Diplomatas neutros, funcionários portugueses, membros da família Espírito Santo, além de alguns amigos franceses, que também se tornaram refugiados em Portugal. Como hóspede de Ricardo Espírito Santo, o Duque também se reúne com pessoas da embaixada e dos serviços alemães. Mas os britânicos sabiam dessas reuniões. Assim, os ingleses tomaram as medidas adequadas não só com o governo português, mas também com seus próprios serviços de segurança. Mesmo seus movimentos fora do palacete se limitavam praticamente à embaixada britânica, ao clube de golfe local, ao prestigiado cassino do Estoril e ainda sob forte escolta. Esses tipos de restrições tornavam o ambiente elegante da Boca do Inferno mais numa prisão de luxo do que num local de refúgio. Depois de se encontrar com seu contato japonês, Schellenberg se encontrou com C, um agente da polícia estatal portuguesa. Em troca de um suborno generoso, C contou ao agente alemão tudo o que sabia sobre as autoridades do país. Pode-se dizer que a polícia política, que era a pedra angular da Organização de Segurança do Estado, estava mais ou menos dividida ao meio, entre uma parte da polícia política que colabora com os aliados e outra parte colaborando com os alemães nazistas. E, portanto, temos funcionários de alto escalão da polícia política trabalhando para os britânicos ou para os alemães. Com essas informações e gastando generosamente, Schellenberg foi capaz de organizar uma atividade secreta considerável. Em 48 horas, ele estabeleceu uma rede interna de informantes em torno da residência do Duque, incluindo a substituição de alguns dos guardas da polícia portuguesa pelo seu próprio pessoal e colocando informantes entre os criados. Eu sabia de todos os incidentes que ocorreram na casa e de cada palavra dita na mesa de jantar. O que Schellenberg tinha, então, era uma imagem muito ampla e detalhada do que estava acontecendo, não apenas dentro da casa, mas também dentro da cabeça do Duque. É preciso lembrar que Edward é o tipo de homem que frequentemente fala o que pensa muito abertamente com seus convidados. Ele sentia que a guerra era um desastre para a Grã-Bretanha, que naquela época estava sozinha, ameaçada de invasão. Ele foi ouvido dizendo que se os alemães bombardeassem a Inglaterra, isso poderia trazer a paz. Parecia que havia chegado o momento perfeito para Schellenberg passar da investigação para a ação. Aumentar a pressão sobre Edward. Na madrugada de 28 de julho, Schellenberg encenou o primeiro incidente perto da vila. Pedras foram atiradas nas janelas da casa. E, como resultado, uma busca intensiva foi feita por toda a casa pelos guardas portugueses, o que causou uma perturbação considerável. Schellenberg se aproveitaria dos incidentes encenados com o objetivo de intimidar Edward Wallace e também aumentar sua já forte aversão aos seus seguranças. Então ele providenciou para que altos oficiais da polícia portuguesa dissessem ao Duque que a guarda portuguesa teria que ser reforçada, porque eles tinham informações de que ele estava sendo vigiado, se era por seu próprio serviço de inteligência ou pelo do inimigo, eles não sabiam dizer. Mas seria melhor prevenir do que remediar. Então os nazistas providenciaram para que Edward recebesse uma carta alarmante assinada por seu amigo espanhol Dom Miguel. Estou muito mais preocupado agora do que quando falei pela última vez com Vossa Alteza, porque agora sei de certos fatos que antes não haviam sido revelados a mim em toda a sua gravidade. Se for de vosso desejo e Vossa Alteza e a Duquesa decidirem vir para a Espanha, eu elaborei um plano para que o façam. O plano de Dom Miguel consistia na vinda do Duque e da Duquesa para a Guarda, perto da fronteira espanhola. E o pretexto seria viagem de caça ou pesca. No dia em que o Duque e sua mulher chegaram em Guarda, Dom Miguel também estaria na cidade.
acompanhado por um amigo que possuía um palacete próximo no lado espanhol da fronteira. Eles deveriam agir como se o encontro fosse por acaso. E esse amigo deveria convidar o duque e a duquesa para almoçar em sua casa antes de voltarem para Cascais. Não havia absolutamente nenhuma menção na carta de que os nazistas estavam envolvidos no plano. A Espanha deveria parecer o único país por trás dessa iniciativa, como um aspirante a mediador neutro para um armistício entre os dois países. Eles queriam Edward ao seu lado. Schellenberg também incluiria na equipe doméstica seus agentes infiltrados para aumentar a pressão. E os criados, que tinham ordens para deixar o duque o mais desconfortável possível e assim deixá-lo disposto a sair, começaram a espalhar rumores de que o serviço secreto britânico estava por trás do incidente. Mas esses foram truques baratos e, na verdade, tiveram muito pouco efeito. Na verdade, no final, eles seriam mais úteis para o próprio Schellenberg, porque ele poderia colocar em seus relatórios para parecer que ele estava fazendo, de fato, algo relevante. Mas esses primeiros incidentes foram apenas o começo, e Schellenberg estava pronto para ir ainda mais longe para cumprir a missão secreta de Hitler que foi atribuída a ele. Mas em 28 de julho, um oficial de passaportes do terminal de hidroaviões em Lisboa avisa ao agente nazista sobre um recém-chegado à cidade, que comprometeria seus planos, Sir Walter Monckton. Quando um novo telegrama de Edward pedindo mais tempo em Portugal chegou em Londres, a decisão de Churchill foi de então agir. E o que ele fez foi se aproximar de um velho amigo do Duque, Sir Walter Monckton. E é Monckton que vai a Portugal e avisa ao Duque sobre o perigo em que está. O Duque contou a seu amigo sobre os incidentes e sobre os boatos de que influências britânicas, incluindo provavelmente alguns membros do governo, estavam envolvidos. Monckton respondeu que tanto Churchill quanto o serviço secreto britânico suspeitavam que eram os alemães que estavam querendo sequestrar o Duque e sua esposa e planejavam usar o Duque como um trunfo para o acordo de paz, após uma potencial vitória alemã sobre a Grã-Bretanha, colocando Edward de volta ao trono como um fantoche do novo reino nazista. Edward ficou chocado e surpreso com o que seu amigo acabou de revelar. Ele decidiu que eles navegariam de Lisboa para Nova York em 1º de agosto a bordo do transatlântico Excalibur. De Nova York, eles mais tarde fariam uma conexão para as Bahamas. Schellenberg logo descobriria todos esses detalhes de seus agentes infiltrados. Então ele não tinha a intenção de aceitar esse convite para caçar. Schellenberg temia que isso pudesse levar os nazistas a ordenar que ele fizesse algo ainda mais radical. E de fato, assim que seu relatório sobre a partida de Edward chegou a Berlim em 30 de julho, Schellenberg recebeu um telegrama de Ribbentrop. O Führer ordena que organize um sequestro imediatamente. Schellenberg estava relutante. Ele tinha a sensação de que a ordem vinha diretamente de Ribbentrop, que manipulou seus relatórios para convencer Hitler. Edward estava bem protegido e estava no coração de um país neutro. Então, naturalmente, sequestrá-lo causaria muitos problemas logísticos e políticos. Independentemente de seus medos, Schellenberg sabia que desobedecer a uma ordem do Führer poderia lhe render uma transferência das ruas ensolaradas e pacíficas da capital portuguesa direto para as linhas de frente. E para aumentar a pressão, ele passou a suspeitar de que o inimigo sabia de sua presença. Uma vez, de fato, eu suspeitei que 2 agentes britânicos estavam me seguindo. Eu fiz de tudo para despistá-los, alterando minha rota de repente, mas não consegui me livrar deles. Finalmente, depois de uma perseguição de 2 horas, eu consegui despistá-los. Naquela época, parecia que muitos portugueses estavam praticamente à venda pela oferta mais alta. Quem quer que estivesse informando aos nazistas poderia ser facilmente subornado para trabalhar para o lado oposto. O tempo corria contra Schellenberg. Não apenas por causa da partida iminente de Edward, mas também porque sua segurança pessoal estava em risco. Ele tinha que cumprir rapidamente sua missão. Sequestrar os duques em 31 de agosto de 1940 por Walter Schellenberg.
Schellenberg foi ver seu contato japonês para discutir o melhor plano para cumprir a ordem de sequestro de Edward e Wallace. E esse contato japonês respondeu perfeitamente de forma sábia. O que você quer discutir de verdade comigo? Quer saber como cumprir essa ordem ou como evitá-la? Qual dos dois? O espião japonês então o aconselhou que a melhor maneira de abortar a missão era organizar as coisas de forma a fortalecer a guarda do palacete, a tal ponto que qualquer tentativa de força estaria fora de questão. E desse jeito, ele poderia culpar os portugueses e dizer que eles estavam colaborando com os britânicos. Schellenberg ainda não tinha certeza se seria capaz de escapar de suas ordens. Ele decidiu consultar o agente português C sobre o plano de sequestrar Edward, antes de considerar sabotar sua própria missão. Naquela noite, Schellenberg também encontrou seu contato português em um pequeno restaurante. Depois de revelar que havia recebido ordens de levar o Duque de Windsor pela fronteira espanhola à força, ele perguntou que tipo de ajuda poderia obter das autoridades portuguesas e a que custo. O agente português ficou pálido e em choque e responde que simplesmente não pode ser responsabilizado por uma missão dessas. Então, a única coisa que ele pode fazer de fato é garantir que não haja absolutamente nenhum obstáculo da polícia portuguesa ou dos guardas de fronteira que demorariam para reagir a qualquer chamada de emergência e que iriam ignorar o veículo de Schellenberg quando ele fugisse. Schellenberg toma sua decisão final sobre sua missão. Para alívio do oficial português, tudo o que o Schellenberg precisava era que a vigilância fora do palacete fosse aumentada. Então, na manhã seguinte, 20 policiais portugueses adicionais foram designados para a guarda do Duque. E isso foi seguido por uma intensificação imediata das medidas de segurança dos britânicos. Para evitar a missão, Schellenberg ainda relatou a Berlim uma falsa alegação de que um oficial da polícia portuguesa o havia informado de que o serviço secreto britânico planejava demonstrar ao Duque o perigo que ele corria na Europa, plantando uma bomba a bordo do navio. Para dar substância a essas alegações, Schellenberg providenciou que fizessem uma denúncia de ameaça de bomba no porto para as autoridades. A polícia portuguesa revistou o navio e reforçou as medidas de segurança. Tudo isso só se somou com uma desculpa para Schellenberg abortar a missão de sequestro. O que os nazistas tentaram fazer foi impedir que o Duque e a Duquesa entrassem naquele barco por qualquer meio possível. Eles até meio que sabotaram a bagagem, com a esperança de que chegassem tarde ao porto, evitando que eles partissem. Grande parte dessa bagagem deveria ser levada pela empregada francesa de Wally Simpson da antiga residência do Duque em Paris. Na verdade, a empregada francesa de Simpson foi retida em Paris por alguns oficiais alemães quando tentou recuperar alguns dos pertences de sua senhora. E ela só se reuniria com o Duque e a Duquesa junto com essa bagagem meses depois. Mas ainda assim, os Windsors partiram naquela noite. 10 cabines e uma suíte ficaram para eles, os empregados e sua equipe de segurança. Schellenberg só pôde assistir à partida do navio de longe. Ainda assim, não sentiu alívio, porque não sabia se haveria alguma consequência por ter falhado em sua missão. Ele imediatamente enviou um telegrama a Hitler antes de retornar a Berlim. No dia da partida do Duque, eu estava na sala da torre da embaixada alemã, observando o navio com meus binóculos. O Duque e a Duquesa embarcaram pontualmente, e eu também reconheci Monckton. Finalmente, o navio partiu e foi sumindo pela grande foz do Tejo. Se aborta a missão de usar o Duque de Windsor como uma marionete dos nazistas. Em seu retorno a Berlim, Schellenberg imediatamente se reportou a von Ribbentrop. O ministro das Relações Exteriores alemão não ficou satisfeito, mas também admitiu sua derrota. O
Führer me pede para lhe dizer que, apesar de sua decepção com o resultado de todo o caso, ele concorda com suas decisões e expressa sua aprovação pela maneira como você procedeu. Quando Edward partiu de Lisboa em 1º de agosto de 1940, Adolf Hitler ordenou que a Luftwaffe lançasse seu ataque sobre o Canal da Mancha, abrindo caminho para a Operação Leão Marinho. O fato de Hitler estar preparado para gastar tempo tentando influenciar Edward é provavelmente indicativo de que ele estava buscando uma solução política para a guerra, em vez de uma vitória militar em grande escala. No entanto, os bombardeiros nazistas foram surpreendidos pela feroz resistência das forças britânicas, no que ficaria conhecido como a Batalha da Grã-Bretanha. Hitler calculou mal o poder aéreo de seu inimigo. A Operação Leão Marinho seria adiada por tempo indeterminado. A maioria dos historiadores acha que o Duque de Windsor desempenha um papel pequeno, mas significativo naquele verão de 1940. Ele mantém os alemães tentando adivinhar suas intenções. Então sempre houve essa esperança de que a voz razoável do Duque pudesse ser ouvida na Grã-Bretanha e que os próprios britânicos se livrariam de Churchill e chamariam Edward de volta ao trono. Essas ideias eram fantasiosas, mas Hitler, encorajado pela suposta postura pró-Alemanha de Edward, estava mais do que disposto a acreditar nelas. Então, ele não queria perder o Duque ou piorar sua imagem junto aos ingleses, lançando uma invasão prematura e desnecessária da Grã-Bretanha. Mas esse atraso deu à Grã-Bretanha tempo para se recuperar de Dunkerque, para continuar a se rearmar. E então, quando a Batalha da Grã-Bretanha foi travada no verão, no outono de 1940, a Grã-Bretanha estava melhor preparada do que jamais esteve antes. Se aborta a missão de usar o Duque de Windsor como uma marionete dos nazistas em julho de 1940. O plano que poderia ter consolidado a dominação nazista sobre a Europa acabou ajudando os britânicos a garantir a soberania sobre seu território. Essa situação seria crucial 4 anos depois, quando os aliados lançaram seu ataque anfíbio à Normandia, que marcou o início do fim do regime de Hitler. E por esse motivo, mesmo abortada, a Operação Willy se tornou uma das mais importantes missões secretas de Hitler.